Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. Hoje vamos trazer aqui para vocês uma reflexão, né, sobre a questão de termos, né, uma agência home office, quais as vantagens e desvantagens, né, e como você também pode estar utilizando, né, esse mercado como uma nova fonte de renda para vocês, se depois do que eu vou falar aqui para vocês, fizer sentido. Acho que é uma excelente ideia, é um serviço que não toma tanto tempo a princípio, né? E tem uma boa rentabilidade, né? Então vamos lá. No mercado de turismo, né? A gente tem diversos serviços, né? E em que a gente pode atuar, né? Então a gente vê, eu principalmente que vim do mercado de milhas, né? A gente passou a de fato se profissionalizar no ramo de turismo depois do problema da 123 milhas, né? Que deu um grande golpe no mercado, deixou um grande furo aí de pessoas precisando de agências confiáveis, e aí foram que surgiram diversas agências pequenas, né? Agências home office para atender essa demanda, né? Então, hoje, grande parte das pessoas tem medo, principalmente idosos, né? Pessoas que tomaram golpe na 123, né? Pessoas mais atentas aí, pessoas que querem um serviço diferenciado, elas procuram esse tipo de agência porque elas querem uma pessoa auxiliando, ajudando, procurando a melhor alternativa, né? Fazendo de fato o agenciamento daquela viagem, né? Então, qual vai ser o papel como agente de viagem para seu cliente? É justamente você oferecer a melhor opção para ele, né? Então, muitas vezes o cliente ele não tem a expertise que você tem, né? De organizar a viagem, né? De repente ver outras formas de viabilizar uma viagem que para ele está sendo difícil de estruturar, né? Seja por questões financeiras, seja por questões de logística, seja por questões burocráticas. Então, o nosso papel é justamente guiar esse nosso cliente para a melhor opção que se enquadre ao perfil dele, né? Então, é importantíssimo, né, que você que vai trabalhar como agente de viagem autônomo, ter uma agência home office, né? E, de repente, começar a expandir essa sua empresa, tenha, primeiro, um grande conhecimento sobre as obrigações e direito do agente de viagem, né? Isso é importantíssimo. Você, obviamente, vai ter que ter, né, um CNPJ aberto no ramo de agência de viagem, vai ter que ter um cadastro. O que é um cadastro? É um cadastro no Ministério do Turismo, né? Em que lhe dá a chancela de você atuar no ramo de turismo, né? Seja como agente, como guia turístico, como agência de viagem, né? E hoje a gente tem diversos benefícios, né? Por termos, né? Hoje a internet é a nosso favor de podermos ter uma empresa dentro de casa, que é o meu caso, né? Hoje eu trabalho 100% home office. Trabalhei muito tempo, né? Em coworking, né? E já tem uns 8 meses, mais ou menos, que eu tinha também, era CLT, trabalhava meio turno numa empresa, era gerente de TI, e tinha a agência de viagem, tem uma outra empresa também, e aí terminei largando o CLT, hoje trabalho só com minhas duas empresas, e a agência é 100% home office, né? Quer dizer, na verdade, ela é para onde eu for, né? Quando eu viajo, lá é só levar o notebook e a gente faz tudo por ele. Então, isso é um primeiro ponto positivo, que é um trabalho muito flexível, né? Você consegue levar o seu escritório nas suas costas praticamente. Você tendo um notebook e um celular, é tudo o que você precisa para começar a trabalhar, beleza? Então, assim, essa questão, então, é muito legal porque dá uma flexibilidade muito boa. Você pode fazer seus horários, você tem flexibilidade de trabalhar no horário que for mais conveniente. Você pode ter outra empresa e trabalhar na agência, entendeu? Então, flexibilidade é um ponto legal. A questão de você ter portabilidade, né? Você poder trabalhar de onde quiser, você tem uma liberdade geográfica interessante.
Tem margens boas, principalmente se você trabalha com milhas, né? Milhas não é tudo, né? A gente hoje aqui, boa parte das nossas emissões são com milhas, mas boa parte também não são, né? Antigamente, praticamente 100% das nossas emissões eram com milhas, hoje já está em 60%, né? 40% a gente não faz com milhas. Então, é importante que você tenha milhas como uma ferramenta, porque ela vai lhe dar margens maiores, vai lhe dar mais possibilidades, né? Que o mercado normal de turismo você não vai conseguir. E então esse é um outro ponto que você precisa levar em consideração, você ser especialista em milhas aéreas. Você vai precisar, de fato, aprender sobre esse mercado se você quiser ter esse diferencial competitivo, né? Que hoje, inclusive, assim, não é fundamental, mas é um ponto importante se você preza por margens maiores, né? Agora eu tenho agências parceiras nossas que não trabalham com milhas, quando precisam emitir alguma coisa com milhas, né? Com alguma coisa com milhas mais interessante, a gente faz parceria e a gente emite aqui pela nossa agência e a gente divide comissão. Então, assim, não é um pré-requisito você conhecer de milhas, mas é um bom diferencial, certo? Outro ponto importante são as margens, né? São margens boas, você a questão de você trabalhar com milhas aumenta essa margem, a gente consegue trabalhar com margens de 20, 25, 30%, né? Com algumas estratégias, a depender do trecho, né? Enquanto nas consolidadoras, nas operadoras normais, que a gente compra as passagens, as empresas de turismo que não trabalham com milhas compram, a margem gira ali 8, 10, 12%, 15% no máximo, certo? Então, por isso que é importante você dominar o mercado de milhas para você ter, né, mais opções, né, tanto de aumento de margem, quanto, de fato, de opções de oferecer para o seu cliente, certo? O legal também de você ser um agente, né, de turismo, né, autônomo, você vai ter acesso a diversas plataformas, né, para contratação de diversos serviços, seja ingressos, passeios, hospedagens, né? Tudo isso você vai ganhar um percentual de comissão, né? Então, você termina oferecendo uma viagem completa para o seu cliente e ganha em cima de todos os serviços, né? Para uso próprio também é interessante, boa parte dos hotéis oferece uma tarifa agente, que é agentes de viagens, né? Muitas vezes só se identificando ou se cadastrando, né, em determinados sites, você consegue uma tarifa mais barata para você se hospedar, né? A questão tributária também é diferenciada para o setor de turismo, né? A gente só paga imposto sobre o lucro e não sobre faturamento, então isso aí é interessante. A sua escala, né, não é tão complicada, né? Você, inclusive, pode escalar a sua empresa 100% home office. Você pode ter pessoal do comercial, home office, pessoal que faz emissão de passagem, pessoal de financeiro, pessoal contábil, tudo da sua empresa pode ser home office, normal. Tem contabilidade hoje digital, entendeu? Você pode ter vendedores home office, tranquilo, entendeu? Basta você entender como é que você faz para escalar, né, a sua empresa, mas você vai levar um tempo. Mais importante, de fato, é você entender, né, sobre o mercado de turismo, você entender sobre milhas aéreas é muito importante, né? Geralmente, quem vem do mercado de milhas, né, é uma escadinha, né? Geralmente começa como usar para uso próprio, né, de milhas. Acho que foi o que aconteceu comigo. Vou contar minha trajetória, que é o que acontece com a grande parte da pessoa. A galera geralmente faz um cursinho desse de milhas, né? Aí faz outra, começa a entender mais, começa a aplicar, começa a ver que o negócio é interessante, começa a ajudar um amigo, outro. Aí o pessoal começa a lhe conhecer, lhe pedir passagens, né? E aí você começa inicialmente, né, usar para uso próprio e para parente e amigos, né? Depois você começa a ter um volume maior de pessoas já solicitando e aí você já começa a achar interessante e parte para abrir um MEI, por exemplo. Você pode abrir uma agência de viagens com MEI, tranquilamente.
E aí você começa, né, a abrir Instagram, já abre empresa, já registra a marca, já cria o nome da sua agência, né? E aí você começa a atuar de fato, né? Faz seus cadastros no Cadastro, faz cadastro em várias operadoras, consolidadoras, vai precisar fazer alguns cursos específicos para agência de viagem, para agentes autônomos, né? E aí você vai começar sobre estratégias de aquisição de clientes, né? Pronto, aí você começa a ter já um movimento legal, né? E aí você já começa a pensar em expandir a sua empresa. Você já começa a pegar uma pessoa para fazer cotação, aí depois você já contrata outra pessoa só para emissão, né? No começo você vai fazer tudo, né? E aí, aos poucos, você vai expandindo um pouco mais a sua agência, né? À medida que a sua ambição permitir, né? Então, e aí depois que você... E isso estou falando para quem vem no mercado de milhas, né? E aí depois que a gente já está ali trabalhando com a agência, já está ali manjando tudo, como é que faz todas as emissões, onde é que procura passagem, já está expert naquilo, geralmente a gente implementa, né, na agência o serviço de gestão de milhas, né? Que o que é que a gente faz? A gente passa a fazer tudo o que a gente fazia para a gente, né? Para acumular, para multiplicar, comprar milhas, aproveitar promoções, melhorar cartões. A gente faz isso para terceiros. Então, a gente pega empresários que gastam bastante, mas não entendem sobre milhas, e a gente faz esse gerenciamento para eles. Então, eu passo a ter agora, né? Eu já tive a escadinha de usar milhas para uso pessoal, depois começo a vender algumas passagens com minhas milhas, né? Aí eu já abri a agência e agora eu acesso balcões de milhas para ter acesso a praticamente milhas infinitas, né? Obviamente, a gente usa balcões sempre certificados, confiáveis, balcões pagos, né? Para onde a gente tem acesso a fornecedores de milhas confiáveis. Então, a gente só compra seguindo alguns critérios. E aí a gente depois já escala, né, para fazer tudo isso aí para os nossos clientes de gestão. Então, o nosso cliente de gestão, então, a nossa empresa já tem venda de milhas, já tem venda de passagem, venda de hospedagem, venda de tudo do ramo de turismo, né? E aí a gente já tem agora a gestão de milhas, que é um serviço mais premium, né? Em que a gente faz todo o gerenciamento das milhas de nossos clientes durante um ano. Então, dificilmente você vai começar de cara fazendo gestão, porque você precisa ter uma expertise, você precisa ter bagagem para você pegar um cliente. Né? Você vai pegar um cliente de alta renda, você vai pegar um cliente que quer que você gere resultado. Para você gerar resultado, você tem que ter gerado para si próprio ou para outras pessoas anteriormente. Né? Então, isso vai precisar de um tempo, né, você atuando no mercado para, de fato, começar a atuar como gestor de milhas. Né? E tudo isso pode ser feito tranquilamente de sua casa. Obviamente, quando você começa a crescer muito, começa a ter muita demanda, né? É natural que você comece a procurar um local físico, ter uma rotina, já procurar um co-work ou algum local assim, alugar um escritório para você dar mais vazão, né, às demandas que vão ser bem maiores quando você tiver já com algum tempo aí de mercado, né? Mas basicamente é isso, né, que compõe uma agência de viagem, né, home office. Quais são os contras, né? Os contras da agência, assim, primeiro que você, para quem for trabalhar com milhas, vai se levar um tempo para quem está começando do zero até você ter o know-how para estar de fato atuando, né? Porque o mercado de milhas ele muda muito. Então, se você não está ali acompanhando, respirando ele no dia a dia, você já perde muita coisa. Então, são promoções constantes, todo dia tem novidade no mercado, né? Regras mudam o tempo todo, então cartões novos aparecem, cartões antigos perdem benefícios, ganham outros benefícios. Então, se você não estiver acompanhando mesmo, você termina deixando muito a desejar nesse mercado e aí termina, consequentemente, perdendo dinheiro, certo? É natural você começar no início, né?
vai fazer algumas operações erradas, vai errar uma emissão, vai errar uma transferência, não vai seguir as regrinhas certinhas, tem uma sequência para você fazer para transferir ganhando bonificação mais milha. Então, assim, tá uma série de regrinhas que, se você só ficar na teoria e não executar, quando você for executar, você vai se passar, porque muita coisinha. Então, você tem que estar ali com a mão na massa o tempo todo, né, para você ter segurança e passar, de fato, a dominar aqui todo esse mercado, porque é muita coisa, é muita regrinha, e é importante você estar em um ecossistema que lhe apoie, né, em relação a isso. Então, assim, ponto negativo para quem vai querer iniciar, incluindo as milhas na agência, é ter que, de fato, se capacitar e levar um tempo aí para maturar esse mercado e ter segurança para estar fazendo isso para outras pessoas, né? Outro ponto negativo em relação a golpes, né? Principalmente quem compra milhas em balcões, a gente já sofreu golpe, né? Hoje, cara, muita gente já sofreu golpe aí no mercado de milhas. De fato, você precisa ter fornecedores confiáveis, né? Evitar comprar de pessoas desconhecidas, que está com uma proposta muito barata, né? Aí, de fato, você precisa estar em um ecossistema que tenham pessoas confiáveis ali para você. Com o tempo, você vai criando ali, né, o seu ecossistema de fornecedores de milhas confiáveis, que já foram validados por várias pessoas e já estão há alguns anos no mercado. Então, e que também eles garantam, por exemplo, caso uma passagem caia, eles assumam, né? Se tiver algum problema no bilhete, eles resolvam. Então, isso é importante também, você ter parceiros que forneçam milhas e que sejam também responsáveis, né, pelas emissões que eles fazem. Então, a gente tem aqui nossos parceiros, que a gente utiliza só eles, para a gente não ter mais dor de cabeça, né? Já tivemos no passado, a gente já sofreu 2 golpes aqui na agência, né? Cara, quase toda agência já sofreu golpe, então isso é uma coisa também ruim, né? Esse mercado tem muito, muito golpe, existe já, a gente já tem já meio que um padrão, né? Para essa galera, existe inclusive listas negras que rodam aí nos grupos de agências de viagem, mas isso é um ponto complicado. Outro ponto complicado também para esse nosso setor é o chargeback, né? Então, muitas vezes você vende uma passagem, o cliente viaja, quando volta ele liga para o cartão dizendo que não fez aquela compra. E aí é maior dor de cabeça, né? Para você provar que você forneceu o serviço, que o cliente viajou e tal. Então, assim, já aconteceu de uma cliente sem querer fazer um chargeback nosso, a gente ia avisar ela, cara, a gente questionou ela, Marco, me perdoe, fiz sem querer, clonaram meu cartão, eu saí cancelando tudo e eu terminei cancelando você sem querer. Ela ligou para o banco, informou que não era para fazer o chargeback na gente e tal. Mandei tudo para. Foi no PayPal isso, a gente documentou tudo, mandou para o PayPal. Mesmo assim, o PayPal disse que o chargeback era devido e cancelou o pagamento da gente, né? Eu tive que depois chamar ela e ela fazer por fora o pagamento para a gente do valor que foi estornado, né? Então, assim, chargeback é bem complicado, né? Para quem não conhece, chargeback é quando você vende alguma coisa para o cliente e o cliente liga para a operadora de cartão dizendo que não fez aquela compra. Então, entra numa disputa ali entre você e o cliente, sendo que o cliente tem muito mais força do que você, né? E muitas vezes você termina tomando prejuízos complicados, né? Então, esse é um ponto também negativo aí que precisa ser levado em consideração. Outra coisa sobre as responsabilidades dos agentes de viagem, né? Então, sempre que você emite uma passagem para um cliente, você é corresponsável, mesmo que a companhia, digamos que de última hora, teve overbooking, o cliente não pôde viajar, foi culpa da companhia, você não teve nada a ver com isso, você também passa a ser corresponsável. Então, você precisa, obviamente que a gente termina orientando o cliente com várias ações que ele possa fazer no aeroporto para minimizar isso aí, mas se o cliente quiser, ele pode processar sim a sua agência, né?
você vai entrar como corresponsável aí nesse voo que não aconteceu, e, inclusive, ele pode exigir que você compre outro bilhete que embarque, porque ele pagou por um serviço que não foi executado, ele comprou com a agência. Então, você tem que emitir uma passagem, depois a agência que vai brigar com a companhia aérea para ter esse dinheiro ressarcido, né? Então, são situações que vão acontecer, então toda agência precisa ter um caixa de emergência para esse tipo de situação, né? Então, assim, a gente fala, beleza, foi uma passagem daqui para São Paulo, pô, não é muita coisa, mas, pô, você pegou um executivo internacional, cara, já é 30, 40 pau, entendeu? Então, complicado. E, assim, outra situação também que é bem ruim nesse nosso setor, né? Assim, quando a gente tem, eu pelo menos dou muito suporte a nossos clientes. Então, às vezes, pô, o cliente está em outro país, lá teve um pepino, ele vai procurar só a gente. Então, às vezes, a gente perde muito tempo resolvendo problemas de clientes, né? Que às vezes não tem nada a ver com você, mas você, como fornecedor deles, né, termina querendo. Eu sempre procuro sempre ajudar os nossos clientes. Então, às vezes, pô, às vezes uma companhia aérea que mudou o voo, pô, eu quero remarcar, aí só remarca pelo call center, liga para o call center, tal, fica lá horas lá para resolver. E aí termina realmente, às vezes, pô, já passei férias minhas, às vezes, 2 dias resolvendo pepino de um cliente que quebrou a perna lá no exterior. E aí estava precisando acionar o seguro viagem e eu daqui intermediando, então esse tipo de coisa vai acontecer também, né? Mas, cara, toda empresa você vai ter pepino para resolver, né? Então, assim, eu prefiro resolver um pepino dentro de casa, no meu conforto aqui, do que estar resolvendo pepino para a empresa dos outros, né? Eu estou resolvendo pepino de um cliente meu, então eu nem me importo tanto com isso, porque esse serviço de turismo é um serviço recorrente. Se você presta um bom serviço, você vai ter aquele cliente por muito tempo e ele vai ser você vai te indicar para muitas outras pessoas também. Então, isso precisa ser levado em conta, né? Então, aqui a gente sempre preza por um excelente atendimento aos nossos clientes. Hoje, cara, eu não tenho lembrança de nenhum cliente que, de fato, desabonou o nosso atendimento, né? Ou teve problema, assim, de mau serviço nosso, né? Então, até quando o cliente teve problema em viagem e foi problema de companhia aérea, cara, todo o suporte, inclusive a gente fornece suporte jurídico, suporte de direito do consumidor, direito do passageiro, tudo a gente entrega para ele ter o máximo de informação possível para buscar os direitos dele, a gente auxilia em tudo. Até carta, um cliente mesmo, ele precisou fazer teve um passageiro passou mal, o voo teve que mudar a rota, ia para São Paulo, teve que parar em Fortaleza para descer o passageiro que estava passando mal. Aí o voo já desceu de madrugada lá, só ia sair de tarde o voo para ele preferiu bancar do bolso para vir no próximo voo, né? Porque eles não quiseram, não sei por que quiserem realocar ele. Aí ele depois quis correr atrás, né? E aí eu dei toda a carta, mandei para o nosso advogado, o advogado fez as correções, eu mandei para ele, falei, ó, copia e cola isso no consumidor.gov para você ter seu dinheiro de volta. Então, até isso a gente faz para o nosso cliente, né? Porque a gente tem o mínimo de trabalho possível. Até falei, se você quiser que a gente faça, mande o seu acesso do consumidor.gov, que eu acesso aqui a sua conta e faço a reclamação por você. Né? Só que como ele era um empresário que tinha secretário, eu inclusive recomendei, fala para o seu secretário botar lá no Consumidor Gov, deu passo a passo, mandei a carta pronta. Então, mas são situações que você vai ter em qualquer empresa, né? Então, eu prefiro ter esse trabalho na minha empresa, com os meus clientes, do que ficar trabalhando para os outros, resolvendo pepino dos outros, que não tem nada a ver de outras empresas, né? Como eu já fiz muitos anos, né? Um maior prazer, mas prefiro estar esquentando a cabeça com os meus clientes do que com clientes dos outros. Né? Então, esse tipo de reflexão que é importante também passar para vocês, né? Nem tudo no ramo de turismo é mil maravilhas e nem tudo é terrível, né? Obviamente, existem mecanismos para a gente
minimizar esses riscos, né? E existem também processos, né, para a gente procurar. A gente, inclusive, fez uma mentoria há pouco tempo sobre processos de agência de viagem, né, específico para agência de viagem, para justamente a gente mapear vários processos que estávamos fazendo aqui de forma mais amadora, né, para a gente procurar fazer uma coisa mais profissional agora e ter uma coisa mais de contrato, né, deixar claro para o cliente os riscos, né, os direitos e obrigações, tanto deles quanto nossa. Então, tudo isso aí a gente está agora ajustando justamente para a gente minimizar algum problema que a gente venha a ter, né? Mas, assim, no modo geral, eu diria a vocês que se você está procurando, né, incrementar a sua renda, né? Você está desempregado, você trabalha meio turno, ou então você está precisando incrementar, de fato, uma renda familiar, cara, agência de viagem home office é uma boa alternativa, né? Hoje, cara, sustenta aqui a minha família, né? Eu tenho uma outra empresa também, né? E graças a Deus, cara, hoje estou aqui do lado, minha esposa precisa resolver alguma coisa, eu vou lá, resolvo, meus filhos estão aqui. Hoje mesmo, 5 horas, eu vou sair com meu filho para ensinar ele a andar de bicicleta. Então, são as vantagens, né, de você trabalhar em casa, perto da família, não perde tempo com trânsito, com tudo isso. Então, são questões que são importantes você levar em consideração também, né? Então, fica aí toda essa reflexão, né? Foi mais uma explicação de como foi a minha experiência com uma agência home office, né? E que é a experiência de grande parte das pessoas, né, que estão em meu círculo social, né, nesse mercado, né? Então, para quem está de fora, quem está enxergando, né, como é que funciona uma agência, né, de viagens, home office, cara, totalmente possível, é bem tranquilo, você vai, o que é que mais toma tempo de uma agência, geralmente? Cotação, né? Cotação e alinhamento de viagem, né? Então, às vezes, o cliente tem uma viagem mais comprida, então, vai e volta de informação. Ó, tem essa data, gostou? Ah, não, veja tal dia. Ah, veja se for para não sei onde. Ah, veja, inclua aí o hotel em tal bairro. Ah, não gostei, veja em outro bairro. Então, esse vai e volta de informação é uma questão que leva muito tempo, né? Quando você precisa ligar para uma agência de viagem, para uma companhia aérea, para resolver algum problema de alguma passagem, também é bem chata essa parte, leva horas. Quando você precisar via chat é pior ainda, né? Então, assim, obviamente, tudo tem um ônus e o bônus, né? E eu creio que a gente tem muito mais ônus do que bônus, ou muito mais bônus do que ônus nesse mercado de agência de viagens, né? E assim, como a gente tem muito serviço, hoje a gente trabalha dando palestras, a gente dá curso, a gente dá mentorias, a gente dá consultorias, a gente, inclusive, se você quiser começar uma agência do zero, a gente tem uma consultoria para quem quer iniciar uma agência de viagens do zero, e a gente explica todo o que você precisa, né? Dá todo o beabá ali, em 2 reuniões ali, você já consegue ali, com uma semana você já está com sua agência rodando, né? Então, a gente não ensina nada assim sobre milha, a gente explica o que é importante você entender sobre milhas, né? A gente não vai dar aula sobre milha, a gente vai dar sobre negócio, o que é necessário para você estruturar a sua agência, certo? Aí, depois que você deu o pontapé inicial, se você até quiser, você pode começar sem milhas e depois você vai entendendo sobre esse mercado. Beleza? Então, fica aí essa reflexão de hoje. Meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!